Boa noite, tudo bem, Alana? Tudo bem com você? Tudo certo. Faz tempo que a gente Boa noite, não pessoal. faz live, né? Mas acho que um mês, Nem fale. mais de um mês. Mais um mês. Por aí, né? Uhum, é verdade. No mais correria? Correia, segunda a sábado, né? Segunda a Ah, sábado correndo. mas tem um Mas é lado bom, bom, né, Rodrigo? tem, tem muito lado bom aí. Agora, muita coisa assim, né? Agora que o ano começou a andar mesmo, depois do carnaval, tudo. Então, agora a gente vê assim, né? Bastante procura, bastante demanda. Então, é um tempo muito bom, assim, principalmente esse começo de ano. Eu acredito que as pessoas elas vão mais esperançosas, mais, né, com aquela vontade de buscar as coisas, de conquistar, de fazer dar certo, né? Mais disposição, depois que muita gente já foi viajar, já passeou bastante. Então acaba trazendo até mais disposição. É verdade. Esperançosos pelo ano que se inicia, né, Rodrigo? É, exatamente. E você, Alana, correndo para lá, para cá, atende em Ponta Grossa, e vai em Castro, e não sei aonde. Ipiranga. É, É, é. Psicólogo vive na estrada, né, Rodrigo? Eu acho que já vem ali na carta de recomendação ali junto com o diploma. Vai viver na estrada. é verdade. Mas eu acho que faz parte, porque aí não corre o risco de cair naquela mesmice, né? Você viaja, é cansativo, mas ainda tem o lado positivo, né? Que você vê as coisas, conhece gente nova, Uhum, né? Você vê diferentes tipos de personalidade, isso também inclui bastante bagagem e conhecimento no nosso repertório, né, Rodrigo? sim, eu faço bastante atendimento home care, né? Que eu vou na casa da pessoa. Então, também, que nem você disse, a gente vive na estrada, né? Vai para um lado, vai para o outro, e daí é E legal é que nesses interessante, momentos. né, Rodrigo? Porque você conhece aquela rotina real, né? Não o que é representado, assim, no setting, né? Sim, Aí você entra na rotina da pessoa, né? uhum. Você conhece a realidade dela, né? O cantinho dela ali. Deve ser bem interessante. E é uma modalidade que está em alta, né, o home É, care. tá em alta, e poucos profissionais fazem, né? Uhum. E tem poucos profissionais que vão mesmo. Acho que está aumentando a demanda, mas ainda assim, acho que em Ponta Grossa são poucos. São bem poucos. E o tema de hoje, com essa chuvinha, o pessoal tá com preguiça de entrar na live, né? Às vezes ficar vendo um filminho, uma Netflix, Uhum. mas nós vamos dar sequência com o nosso tema, né, Rodrigo? Vamos sim, vamos dar sequência ao nosso tempo. Dá para a gente falar muita coisa, né? É um tema que Nossa, tanto eu quanto você, a gente trabalha muito no dia a dia, então tem muita coisa para a então, gente Rodrigo, falar. eu queria te sugerir a gente fazer outra live sobre esse tema e deixar essa live Uhum. rapidinho. Até porque o pessoal que acompanha a gente sai, entra de novo e fica gravado lá o nosso vídeo. Mas se a gente quer consistência, né, eu acho importante a gente fazer essas lives assim, Uhum. mais rapidinhas, né? Oi, Sim, Marilda, boa noite. boa noite. Rodrigo, inicie lá com o tema, que eu quero ver o que, que você preparou para a gente hoje, que eu fiz aqui umas folhas Uhum. Então, sobre ludoterapia. o nosso assunto de hoje é a ludoterapia, né? E, de forma geral, a gente vai falar sobre o lúdico. Talvez a ludoterapia muita gente não esteja familiarizado, não saiba exatamente do que se trata, mas o lúdico é algo mais acessível, né? Todos nós sabemos o que é o lúdico e a importância do lúdico,
E a ludoterapia tem essa questão de trazer o lúdico para dentro dos atendimentos. Então, a gente utiliza do lúdico, traz o lúdico para o nosso atendimento. E muita gente acha que a ludoterapia, o lúdico, seria só com crianças, né? Realmente, a gente cada vez está vendo que em diferentes etapas do desenvolvimento, o lúdico é algo importante e algo que traz resultados. E muitas vezes, quando a gente cresce, quando é adulto, a gente cria uma resistência com o lúdico. A gente fala, não, isso não é mais para mim, eu já sou adulto, eu não sou criança. Né? Os adolescentes que estão crescendo, estão saindo da infância, então eles querem essa certa distância, eles criam uma barreira assim, do lúdico. Mas é algo muito importante em diversos aspectos que a gente vai estar falando aqui. E é um trabalho muito gostoso, né? Tanto para a gente quanto para o paciente que está ali. É verdade. Muitas vezes eu percebo na clínica, Rodrigo, que antes a criança era muito reprimida no sentido de não faça isso, voltava tudo sujo para casa. Tinha uma realidade bem diferente das crianças de hoje em dia. Então, a tecnologia possibilitou muito conhecimento para as crianças, né, da geração Z. Mas, em contrapartida, eu percebo que as crianças, elas já vêm, assim, com alguns déficits. Por exemplo, em relação ao desenvolvimento motor, coordenação. E quando ela fica muito fixada, centrada em uma posição estática, é difícil dela desenvolver esses aspectos, né? Então, a ludoterapia também possibilita a criança desenvolver certas habilidades. Habilidades motoras, né? Habilidades espaciais. Então, eu percebo que os pais trazem as crianças hoje em dia para brincar. Coisa que deveria também ser feita em casa, né? Então, o perfil da criança de hoje em dia é um perfil que não desenvolve muito lúdico, né? As crianças de gerações passadas tinham o lúdico, assim, como parte da rotina, né? Então, esses perfis, eles foram se modificando. E aí eu percebo cada vez mais a necessidade da ludoterapia para desenvolver essas habilidades também, né? Porque a nossa geração, ela já vem deficitária em alguns quesitos, né? Em alguns aspectos. Então, o lúdico nesse quesito também é extremamente importante, né? Eu tô até com um material aqui que eu esqueci de guardar. Vai ficar aqui agora. Rodrigo, eu gostaria de acrescentar também informações, né, um pouquinho mais teóricas, chatas, mas aonde vem o ludo, que é ludoterapia, né? Então, uma palavra que vem do inglês significa play therapy. Eu não sei falar inglês, tá, gente? Mas significa terapia pelo brincar. E aí a gente tem aquele pai também que vai lá no consultório e fala assim, mas você só tá brincando, né? Questiona o brincar, né? E o brincar, os psicopedagogos brincam, os fonoaudiólogos brincam, os professores até de sala de recurso, até no momento de recreação, brincam. Então, o brincar faz parte da vida da criança. A criança aprende, né, como brincar, principalmente o brincar simbólico, né? Que algumas vezes é tão deficitário até no público de autistas, o brincar simbólico, né? Dependendo da especificidade. E o brincar é tudo igual? O brincar é brincar. Mas o que difere é a interpretação. Claro, você pode usar os mesmos jogos que o psicopedagogo, com o professor? Até pode, né? Mas a interpretação do psicólogo é diferente da interpretação dos outros profissionais das outras especialidades. Quer acrescentar, Rodrigo? Quero. Então, e além desse brincar, a gente consegue ver assim que
é um brincar com fundamento, não é brincar por brincar, um brincar tem um objetivo, né? A gente insere o lúdico como uma forma, um meio para trabalhar outras diversas questões que estão ali. Questão familiar, questão relacional, questão de autoimagem, questão realmente de socialização ali, de criatividade, de resolução de conflitos. Quanta coisa a gente consegue trabalhar pelo lúdico, né? E utilizando dos materiais, por exemplo, a gente consegue fazer com que a criança desenvolva uma solução para o problema que foi criado ali por meio do lúdico. E isso é muito mais confortável para a criança do que lidar com um problema real. Mas, ao mesmo tempo, é um treino para que, quando ela precise lidar com um problema real, ela saiba o modo, porque ela já ensaiou, ela já treinou por meio do lúdico. Então, o lúdico, da mesma forma que é uma brincadeira, é uma simulação, é um treino, é uma preparação para a vida daquela criança, né? Exatamente, muito bem explicado, Rodrigo. O que mais? E, além disso, assim, o lúdico, ele fortalece muito algo que é de extrema importância no setting terapêutico, que é o vínculo, né? O brincar, muitas vezes, traz essa possibilidade de você vincular com a criança, de você estabelecer uma relação de confiança ali, porque você entra no mundo dela e você permite que ela interaja com você sem aquela separação de eu estou aqui, eu sou o paciente e ele é o psicólogo, né? Aquela coisa formal, engessada. Sai daquilo e entra, não, agora a gente está brincando junto, né? A gente Muitas vezes amigo, a gente faz parte. Faz parte. E muitas vezes tem aquela relação de hierarquia, né? Não, o adulto está acima da criança, né? Então, nessas brincadeiras, nessas trocas, a criança ela vai sentindo confiança porque é aquela análise sem o julgamento. É aquela análise através da palavrinha mágica que é o lúdico. É aquela análise através da expressão real e até inconsciente da criança. Porque o aparelho psíquico da criança não está altamente estruturado como o aparelho psíquico do adulto, que responde às questões lógicas, né? Racionais, extremamente racionais. Então, a criança não vai chegar até você explicando exatamente aonde está o problema e reivindicando uma solução concreta, não. Ela vai expressar isso através de atividades, através de desenhos, né, o recurso gráfico, que é uma técnica utilizada em ludoterapia, através dos jogos, através até de um simples vocabulário, só que da forma dela, né? Não com toda essa sofisticação do vocabulário do adulto. Sim. E é legal a gente mesclar essas duas coisas, né? O material físico e a questão do desenho, da expressividade mesmo. Eu sempre gosto de mesclar os dois. Eu trago, por exemplo, bonecos, figuras ali, que ela possa estar interagindo, brincando, e depois eu tento trazer isso também para algo que não é palpável. Por exemplo, criar uma história com os bonecos que ela escolheu, né? Representar ali alguma cena imaginária entre os bonecos que ela escolheu. Então, tudo isso faz uma ligação do que ela consegue ver ali no concreto e do que ela pode relacionar, do que ela pode ver, estabelecer conexões entre os materiais que ela escolheu ali. Na verdade, brincar é um ensinamento para a vida, né, Rodrigo? E talvez a criança não compreenda no momento, né? Por que se sucede dessa forma, né? Por que eu estou fazendo isso aqui? Mas o próprio ato dela se divertir, dela gostar do que ela está produzindo, já é muito rico e muito gratificante. Não para nós, né, enquanto terapeuta, mas para ela.
né? Para que ela se sinta à vontade, para que ela se sinta parte desse processo. Uhum. É verdade. E a gente vê assim muito resultado, né, do lúdico. Às vezes tem uma resistência muito grande pelo trabalho, às vezes tem um pé atrás ali da criança, principalmente no começo, né, quando não tem o vínculo ainda, ela fica meio assim, o que eu estou fazendo aqui, como é que vai ser isso? Fica meio assustada, meio, né, encabulada ali, mas daí com o lúdico a gente consegue quebrar essa resistência, né, mostrar para ela que vai ser um momento bacana, que vai ser confortável, que não vai ser algo cansativo, maçante, chato de estar ali. E às vezes até ela pergunta, né, mas o que eu tô fazendo aqui? Uhum. Aí cabe também o entendimento dos pais de explicar, né, Rodrigo? É importante a explicação, para que a criança compreenda o porquê de estar ali, qual o objetivo da sessão, né? Uhum. A gente Sim. inclui os pais nesse processo também. Eu gostaria de incluir algumas informaçõezinhas, assim, de fundo teórico, né? Mas e como surgiu, o surgimento. Então, em Uhum. 1920, a gente tem a Melanie Klein, não sei como é que fala, Melanie Klein, vamos falar assim. E Uhum. ela, então, né, como boa discípula de Freud, né, o que fundou aí a tão conhecida psicanálise, muito utilizada até. Então, na verdade, o método que ela desenvolveu é do eu simbólico. Então, a criança representa ela, mas não seria a autoexpressão. Então, seria o contexto e seria até projeções inconscientes às suas memórias. Para frente, a gente tem um estudo da Anne Frank. Anne Frank, me corrija aí, Rodrigo, o nome dela. Uhum. Tá certo. Ela morreu em 1986, né, um pouco mais contemporânea, e ela sim representa a autoexpressão como forma de brincar. Então, seria então o brinquedo, a criança é seduzida pelo brinquedo, né, o que é chamativo para a criança. E a teoria da Melanie Klein fala sobre as expressões inconscientes. Então, às vezes ela nem necessita do brinquedo, mas é o brincar, é o contexto em que representa a brincadeira, né? Então, unindo essas metodologias, essa teoria, a gente tem hoje um aparato de materiais aí, teorias muito bem fundamentadas, em que a gente toma como suporte para o trabalho com as crianças, né? Uhum. Então, a partir desses pressupostos teóricos, a gente tem a ludoterapia, que é atualmente aí mais utilizada em psicologia clínica com crianças de aproximadamente até 12 anos. Quer incluir alguma coisa, Rodrigo? Não, o histórico aí tá perfeito, né? A gente falar da Melanie Klein, da Anne Frank, que foram aí Yeah. quem conseguiu despertar esse lado, né? De uma psicologia mais próxima das crianças, né? Mais próxima do lúdico, do brincar. Do mais próximo. E até as representações, né? Principalmente Uhum. de Melanie Klein, que fala sobre o passado, o presente e o futuro, que é diferente da concepção de passado, presente e futuro do adulto, né? Uhum. Sim. Geralmente os psicopedagogos usam mais, né, a teoria de Anne Frank, né? Que tem um viés mais pedagógico, mais educativo. E a parte mais analítica fica com o primeiro pressuposto teórico lá da Melanie Klein. Esses nomes chiques. Uhum. Sim, e assim, trazendo para as partes pedagógicas também, tem o nosso grande Paulo Freire, né, que fala que a gente tem que trazer o que é próximo da pessoa para que ela aprenda, né? Ela aprende com o que é próximo da realidade dela. E o Paulo Freire vai defender a alfabetização utilizando o que a pessoa conhece. Então, para ensinar ela a escrever, para ensinar ela a ler, não adianta você ensinar algo que ela nem sabe o que é e para que serve, mas algo próximo dela.
E a gente vê isso também na teoria de Vygotsky, né? Sim, Com a com as questão teorias do de, desenvolvimento. sim, que a gente aprende com quem a gente está próximo, com quem a gente conhece, com quem a gente se relaciona. E o lúdico é uma forma de aprender também, né? Com certeza. Uma das principais formas de aprender, né? Uhum. Sim. Então, a gente tem algumas técnicas, como o Rodrigo já falou também, né? Através das técnicas, esses recursos, a gente estreita os vínculos, a gente constitui laços terapêuticos. Então, para que o processo seja efetivo, seja produtivo para o terapeuta ou para a criança, precisa ter laços afetivos, né? Relação de confiança. Porque a criança é um ser totalmente visual e afetivo, né? E a gente precisa dessa aproximação, senão não é validado, né? Então a gente não consegue captar a análise com a riqueza de materiais, como quando a gente tem um certo vínculo afetivo com a criança, né? O processo é muito mais válido, muito mais fidedigno quando a gente tem esses laços consolidados. Em relação aos recursos, a gente tem o recurso gráfico, né? Que pode ser uma prática utilizada em ludoterapia, que seria os desenhos. Eles podem ter uma temática iminente ou não. Simplesmente uma folha em branco, lápis, aí você tem aí as categorias de materiais que você pode usar. Você pode fazer desenho com tinta guache, com giz de cera, com lápis de cor, né, com canetinha. Aí vai da preferência e da coordenação que a criança tem. As brincadeiras de faz de conta, que eu particularmente acho sucesso, que é rica, o trabalho como que a criança interage com situações de conflito, como que ela sai dessas situações de conflito, como que ela se enxerga nas dinâmicas, né, do contexto em que ela vive. Então, ela cria situações, ela faz as suas inferências, ela pode dramatizar, né? Então, ela pode criar a brincadeira de faz de conta, uma brincadeira muito rica em detalhes. E a criança aprende com maior gama de detalhes. A gente tem, dentro da ludoterapia também, a técnica do psicodrama, né, Rodrigo? Que a gente tinha até na faculdade, que é o método de dramatização e encenação, né? O jogo de troca de papéis, principalmente quando a criança, eu sou a mamãe e você é o filhinho. E daí a gente coloca, né, materiais, e daí a criança faz as representações, né, de acordo com a sua realidade, e ali ela consegue dramatizar o que ela está sentindo e o que ela está vivendo, né, na sua rotina. A gente tem jogos de tabuleiro também que a gente usa em ludoterapia, jogos de cartas, raciocínio, temporizador. A gente consegue observar quais são as relações sociais também dentro desses jogos, como que ela lida também com as frustrações, como que ela lida com o ganhar, com o perder, como que ela enfrenta a situação do fracasso, do perder num jogo, como que ela se comporta com a vitória, né? Então, tudo isso é material para análise e a gente pode estar usando dentro da ludoterapia. Sim. Uhum. E para diferentes abordagens da psicologia, a Ludo vai ser utilizada de forma diferente também, com uma visão diferente, né? Para mim, a abordagem especificamente é algo muito rico até no sentido de ver como que ela interage com o meio, como que ela se relaciona com o outro, né? Como que ela faz contato com o outro. E aí a gente consegue ver se a criança tem algum bloqueio, alguma resistência, alguma dificuldade, ou se ela consegue lidar com aquilo, né? E assim, em casos específicos, por exemplo, o autismo, a gente vê muito questão da rigidez. Eles têm que ser assim, dessa forma, desse jeito, senão não serve. E o lúdico a gente consegue trabalhar essa questão da flexibilidade, para ele entender que pode tentar fazer de outro jeito, que pode ser de outro jeito, não tem problema, né?
E também a gente consegue trabalhar a questão da socialização, que para o autista também é um desafio, né? Esse relacional, comunicar, interagir, chamar para brincar junto, isso para o autista muitas vezes é algo extremamente difícil, né? E a gente consegue trabalhar isso também. Exatamente. Eu acho que da minha parte é isso, Rodrigo. Não sei se você tem mais alguma contribuição. Não, acho que dá para a gente encerrar, né, Alana? Deu para a gente falar bastante. Eu Um gosto comecinho muito do bem tema rico, de né? hoje. Até se tiver adesão, a gente pode trazer o mesmo tema em outras lives, né? Eu vou até perguntar na minha caixinha de perguntas ali dos stories o que o pessoal acha disso. E, de repente, trazer, assim, algumas atividades que a gente faz mesmo na prática, né, Rodrigo? O que funciona, o que funciona para alguns, o que talvez não funciona para outros, né? De Sim, repente, montar alguma coisa a respeito disso. legal. Obrigado, Rodrigo, pela tua participação. Mais uma vez, topando o desafio de live com chuva e tudo, né? Obrigado a você, Alana. Obrigado, pessoal que entrou, que participou. Essa live vai ficar salva aqui. E seria isso. Eu vou abrir a caixinha de perguntas lá, ver se o pessoal quer, né? De repente, alguns temas relacionados a isso, né? Isso. A Roberta entrou bem no final. Nossa, Entrou para dar Roberta, tchau só. eu vou acenar para ela aqui. Aproveitando que a Roberta tá aí, Roberta, vai lá na nossa caixinha e vote lá o que você prefere, tá bom? Boa noite a todos, pessoal. Boa noite, Rodrigo. Bom descanso e até breve. Boa noite, pessoal. Boa noite, Alana.